caminhoneiro é multado 3 vezes em um dia, mas o que ele revela sobre o esquema é chocante. Raul girou a chave na ignição de seu caminhão, sentindo o ronco familiar do motor ecoar na cabina. Era mais um dia comum nas estradas desertas do interior, mas mal sabia ele que a rotina se tornaria um pesadelo. O sol estava alto, suas raias dançando sobre o asfalto quente, quando avistou a primeira blitz. Policiais alinhados à beira da estrada, sorrisos em seus rostos e aquele olhar que dizia: aqui estamos nós. O coração de Raul disparou. Não pode ser comigo, pensou, mas a realidade acertou em cheio. A primeira multa veio, e ele nem teve tempo de protestar. Estava a 40 na estrada, mas aqui vai uma. Multa por excesso de velocidade, disse o policial, um sorriso malicioso nos lábios. Continuou sua jornada, ainda indignado, mas esperançoso de que a estrada se acalmaria. Mal sabia ele que estava apenas começando a tempestade. Algumas horas depois, nova blitz. Dessa vez, um grupo de motoristas que parecia ter combinado tudo. Raul se viu cercado por uma nuvem de autoridades que não tinham dó. Dentro de 10 minutos, outra penalidade. Mais uma por estarmos na rota errada. Falaram com desdém. Ele tentou contestar, mas a voz dele ecoava vazia no ar abafado. Com a multa em mãos, o pensamento se tornou uma tormenta. Seria ele o alvo perfeito? No entanto, quando a terceira notificação chegou, a frustração deu lugar à determinação. Chega! Gritou para si mesmo. Não se deixaria abater. A estrada parecia agora um campo de batalha, e ele estava decidido a descobrir a verdade. Enquanto dirigia, algo não parecia certo. Olhou para os motoristas ao seu redor. Muitos deles trocavam olhares cúmplices com os policiais. Era como se houvesse um código entre eles. Ele notou um caminhão, bem parecido com o dele, estacionado à beira da estrada, repleto de caixas escuras e seladas. Um frio na espinha o percorreu. O que é que estava acontecendo? Ao parar em um posto de gasolina para abastecer, decidiu investigar. Conversou com um frentista que, com um olhar furtivo, revelou que muitos motoristas estavam envolvidos em um esquema de corrupção. Esses policiais não apenas multam, eles estão atrás de algo muito maior: contrabando. Sussurrou, olhando ao redor como se o próprio silêncio pudesse ser escutado. O coração de Raul disparou novamente. Aquela era uma luta que ele nunca quis, mas a curiosidade o puxava para a frente. Nas semanas seguintes, tudo parecia uma espiral. Conheceu pessoas que desejavam desmascarar a corrupção e outras que queriam silenciá-los. Documentos em mãos, Raul começou a coletar evidências, mas então a ameaça se aproximou. Um bilhete anônimo, deixado em sua porta, dizia: cuidado com o que procura. Sua família pode pagar o preço. A adrenalina correu por suas veias. Encontrara amigos, mas também inimigos em quem nunca pensou que poderia confiar. Diante daquele dilema, Raul percebeu que qualquer passo em direção à verdade poderia custar sua vida e a de quem amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Raul ficou parado, o bilhete anônimo ainda na mão. O frio na espinha ressurgiu, uma sensação de que algo muito maior estava em jogo. Cuidado com o que procura. Aquela mensagem ecoava em sua mente, mas não podia parar agora.
Precisava seguir em frente. Embora o medo o consumissem, a determinação de desmascarar a corrupção queimava ainda mais forte. Era um jogo perigoso, e ele estava prestes a entrar de cabeça. Ao voltar para casa, o ambiente estava tenso. Maria, sua esposa, estava na sala, o olhar preocupado. Raul, você precisa parar com isso. Não vale a pena. As palavras dela ressoavam como uma sirene, mas ele não podia. Algo dentro dele pulsava, como se o destino tivesse sido selado. E se estivermos apenas arranhando a superfície? E se a corrupção for maior do que imaginamos? Maria balançou a cabeça, aflita. Você está se colocando em risco. E se eles descobrirem? Uma briga estava prestes a explodir, mas a tensão foi interrompida pelo toque do celular de Raul. A tela brilhava com o nome de um amigo, Jorge, alguém que poderia ajudar. Ele atendeu. Raul, você precisa vir para a oficina. Coisa rápida, mas é sobre os policiais. Maldito instinto de curiosidade. Sem pensar muito, ele saiu sem avisar Maria. Na oficina, a atmosfera era densa. Jorge estava pálido e os olhos dele tremiam. Eu vi eles carregando algo muito esquisito. Sussurrou, olhando por cima do ombro. Raul não tinha certeza se deveria acreditar. Algo como o quê? Caixotes, muitos caixotes. Um arrepio percorreu a espinha de Raul. Eram de um caminhão que parou ali. Sei que disseram que era carga legal, mas isso não parecia certo. O coração de Raul acelerou. Era uma pista. Talvez a pista que ele precisava. Você pode me levar até lá, Jorge? Agora? Jorge hesitou, a voz trêmula. Se eles te pegarem, isso não vai acabar bem. Ou se não fizermos nada, nunca saberemos. Os dois subiram em um carro e seguiram em direção ao local que Jorge mencionou. Quando chegaram, o cenário era surreal. Um armazém abandonado, mal iluminado, com um caminhão estacionado na sombra. Antes que Raul pudesse perguntar, algo estourou na sua mente. Isso é o que estava longe da rota? Um misto de raiva e adrenalina tomou conta dele. Algo estava profundamente errado. Os dois se aproximaram com cautela, a tensão no ar como um fio prestes a se romper. No entanto, quando se espremeram do lado do armazém, a cena dentro fez o coração de Raul parar. Os policiais, os que o multaram, estavam lá, mas não sozinhos. Havia outras pessoas, homens e mulheres de rosto oculto, em uma negociação que parecia de filme. Caixotes sendo abertos, dinheiro trocado. E Raul reconheceu uma figura familiar entre eles. Pior ainda, era alguém que ele nunca teria imaginado. Edson, seu antigo chefe, aquele que tinha demitido Raul de uma forma irônica e traiçoeira. O nó na garganta dele apertou. A traição atingiu como um soco no estômago. Estamos em apuros, sussurrou Jorge, começando a recuar. Mas Raul estava paralisado, o choque misturado com desespero. Edson, homens da lei, o que estava acontecendo ali? Ele precisava registrar tudo, precisava entender o esquema complexo. A vida da sua família estava em jogo, a sua segurança e tudo o que ele tinha construído. Sem conseguir pensar, puxou o celular e começou a filmar discretamente. A tensão aumentou. Uma batida forte na porta do armazém fez todos os presentes pararem. Um dos homens falou: "Vão nos pegar se não tomarmos uma atitude agora." A cada segundo a situação parecia mais insustentável. Então, um grito rasgou o ar. É uma emboscada. Um movimento brusco e tudo mudou em questão de segundos. A porta do armazém se abriu. Policiais revistando, entrando, trazendo caos. Raul voltou-se para Jorge, mas ele havia desaparecido na poeira levantada pela correria. O coração de Raul disparou. Ele precisava escapar, mas a mão de Edson surgiu no canto da visão, sendo puxada por um policial, enquanto olhava diretamente em sua direção. Os olhares se cruzaram e naquele instante, Raul soube que nada seria como antes. Ele estava em um redemoinho de traições e mentiras.
As revelações logo se seguiriam, mas quem poderia confiar agora? A bruma escura tornou-se ainda mais opressora, enquanto ele se perguntava qual seria o preço da verdade. Os gritos e o barulho dentro do armazém cresceram intensamente enquanto a porta se abria. Raul ficou paralisado. Seu coração batia tão rápido que quase doía. A cena diante de seus olhos parecia um pesadelo terrível. Os policiais revistando e gritando ordens, enquanto os homens e mulheres com rostos cobertos tentavam escapar. Mas naquele caos, o olhar de Raul encontrou o de Edson. A traição pulou no espaço entre eles, uma lâmina afiada, cortando a tensão. Edson estava pressionado contra a parede por um policial alto, com olhos frios que pareciam ver através de cada desculpa. Você não pode me fazer isso, eu sou seu chefe, Edson gritou, sua voz um misto de desespero e ira. Raul mal conseguia respirar. O homem que uma vez o demitiu, agora ao mesmo tempo pequeno e impotente, estava sendo confrontado pela corrupção que o mesmo ajudava a alimentar. E foi nesse momento, enquanto tudo desmoronava, que a verdadeira reviravolta começou. Uma explosão ensurdecedora ecoou nas paredes do armazém, fazendo todos os presentes se encolherem. A entrada se iluminou com uma luz brilhante, e para Raul, parecia que o tempo tinha parado. O chão tremia sob seus pés, quando vários homens de terno, armados até os dentes, invadiram o local. Polícia Federal, gritaram em uníssono, e a cena virou um caos absoluto. Os policiais que antes eram a lei, agora pareciam peões de um jogo muito maior. Raul ficou totalmente chocado. O que estava acontecendo? Os falsos policiais foram encurralados e, em meio à confusão, a única coisa que Raul pôde fazer foi recuar, mas o seu instinto de filmar o esquemão, ainda grande, o puxou de volta. Ele não podia deixar de pegar tudo em seu celular. A situação rapidamente escalou, e da adrenalina ele esqueceu todo o medo. Um dos homens de terno se aproximou de Edson, que estava petrificado. Você pensou que poderia enganar a gente, não é? Você e seu esquema podre. O tom de desprezo cortou o ar. Não sabe que estamos de olho em você? Os olhos de Edson se arregalaram. Eu só seguia ordens. Fui obrigado a isso. Ele tentou se defender, mas a verdade já não importava. Raul percebeu que o jogo da traição se alastrava, se espalhando como fogo em palha seca. O mesmo homem virou-se, suas intenções se esclarecendo. Agora você vai pagar o preço. Raul não acreditava no que estava acontecendo. O antigo chefe, a figura que parecia inabalável, agora se mostrava um cúmplice de algo imenso. Os policiais que o multaram, o sistema que ele sempre respeitou, tudo desmoronava diante de seus olhos. Em um movimento rápido, Edson olhou diretamente para Raul, com uma expressão de pânico genuíno. Você não pode contar a ninguém. Eles vão atrás de você. E nesse instante, o que era um jogo de corrupção virou uma presa. Raul ficou paralisado, a linha entre o certo e o errado se desvanecendo diante de seu olhar. O olhar de Edson, antes traiçoeiro, agora era de um homem em apuros. Raul percebeu que não estava apenas lutando contra a corrupção, mas que estava sendo puxado para dentro de um redemoinho de traições maiores do que ele nunca imaginou. Subitamente, as luzes do armazém começaram a piscar. Era como se o mundo estivesse prestes a entrar em colapso. E então, uma voz conhecida e estrondosa quebrou o silêncio. Raul, fuja, é uma armadilha. Era Jorge, reaparecendo no meio da confusão. O olhar de Raul se fixou em Jorge, mas o tempo parecia escasso. Ele tinha que decidir, continuar lutando pela verdade, pela sua família, ou correr e deixar tudo para trás. Com um frio na barriga, Raul olhou para Edson e Jorge. Qual é a verdade disso tudo? Um eco de mentiras e segredos pairou no ar, prestes a romper. O que mais estava oculto e quem ele poderia realmente confiar? A vida dele e a de sua família estavam por um fio,
enquanto as peças desse jogo mortal se moviam de maneira que ele jamais poderia prever. E quando a luz sumiu de vez, Raul pulou, tomando uma decisão arriscada em um mundo onde nada era certo e tudo parecia um pesadelo. Raul, paralisado, olhou para Jorge. Ouvia gritos, mas suas emoções estavam em tumulto. Fuja! Jorge berrava, seu rosto pálido indicando um misto de pavor e urgência que Raul não podia ignorar. O desespero no tom de Jorge era palpável. Em meio ao caos e à fumaça, ele hesitou, preso entre a necessidade de escapar e a vontade de entender o que estava acontecendo. Mas então, no meio da tumulto, um estrondo retumbou. A porta do armazém se abriu com força, e homens de terno e armas em punho entraram como um furacão. Polícia Federal! Todos no chão. O som da voz reverberou nos ouvidos de Raul, que se encolheu em um canto obscuro, a adrenalina disparando em suas veias. Seus instintos gritavam para que ele saísse, mas ele não conseguia parar de olhar. O que estava acontecendo ali? Nesse instante, tudo virou um caos. Edson, uma figura que ele conhecia bem, foi cercado pelos novos policiais. O olhar de desespero em seu rosto não tinha nada a ver com a confiança que ele sempre aparentou. Eu não sei de nada. Edson implorava, sua voz trêmula. Só fazia meu trabalho. Raul não conseguia processar. A traição que antes via enraizada em Edson agora parecia ser um véu pesado sobre os ombros de Raul. Ele acreditou. Ele confiou. E agora, tudo aquilo estava fraturado, se desmanchando como cristal. Jorge puxou Raul. Temos que sair. Mas Raul estava paralisado, os olhos fixos na cena diante dele. De repente, uma mulher surgiu entre os policiais. Ela não se parecia com ninguém que Raul conhecia, mas o olhar dela era direto e firme, como se tivesse um poder imenso. Com um gesto, ela ordenou que um dos policiais segurasse Edson, e Raul sentiu um nó na garganta. Aquela mulher tinha uma aura ameaçadora, uma certeza nas palavras que cortariam qualquer defesa. Você achou que conseguiria esconder tudo isso de mim, Edson? A mulher disse, seu tom firme e incisivo. Nós sabemos sobre você. Sabemos sobre toda a operação. Os olhos de Edson se arregalaram. A expressão no rosto dele era de alguém que havia sido desmascarado. Não, 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 ele repetia. E o desespero se transformava em raiva. Mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. Raul não acreditava no que estava ouvindo. A mulher então se virou para os policiais e disse, levem-no. Circuito fechado, provas em mão. E que levem também aqueles que ainda estão lá dentro. Nesse momento, algo dentro de Raul balançou. Aquela mulher parecia incrivelmente familiar. Ela aproximou-se dele quando Jorge se afastou, mas Raul nem percebeu. Raul, você realmente não reconhece sua própria irmã? As palavras caíram sobre ele como um balde de água gelada. Seu corpo tremia, uma sensação de frio percorreu sua coluna. A mulher, ou melhor, sua irmã, que pensava estar morta há anos, apareceu assim. Em meio ao caos. Cláudia, ele murmurou, a incredulidade transbordando a cada sílaba. A cena parou. As luzes piscantes, os gritos, tudo ficou em segundo plano. Raul olhou para ela. A mistura de emoções era tão densa que quase se tornava impossível de suportar. O sentimento de traição, de dor, de confusão se reunia em seu peito. Você está viva? O que está acontecendo? Por que você não me disse nada? O desespero de Raul explodiu, suas palavras mal conseguindo conter a avalanche de sentimentos. Eu não podia, Raul. Era mais perigoso do que você imagina. Eu precisei me infiltrar. Cláudia respondeu, sua determinação irrompendo de seus olhos. Mas o silêncio entre eles foi quebrado por um forte estrondo. A porta do armazém se fechou abruptamente. E Raul percebeu que algo ainda estava errado. Sai agora, Raul, gritou Jorge. Agora não era só uma questão de corrupção.
Era uma luta pela vida, e a verdade, tão próxima, estava mais obscura do que nunca. Raul estava em um labirinto, cercado por verdades distorcidas e alianças rompidas. O que Cláudia realmente sabia, porque ainda estava lá. Uma cadeia de mentiras estava prestes a se desdobrar, e no meio de tudo aquilo, Raul teve certeza de que nada seria como antes. A luta estava apenas começando, e o preço da verdade poderia ser mais alto do que ele estava preparado para pagar. Raul ficou tenso, a adrenalina pulsando em suas veias. Cláudia ali, viva, ele lutava para processar o que estava acontecendo. As luzes piscantes, os gritos, tudo emaranhado em uma confusão de emoções. O que você está fazendo aqui? Por que não me contou? A voz dele falhou, cheia de incredulidade. Agora não é hora de discutir. Cláudia disse, puxando-o para mais perto de si. Precisamos sair. Isso é uma armadilha. As sirenes ainda ecoavam, mas algo no olhar dela fazia o coração de Raul esfriar. Ele reconheceu aquele olhar de determinação, mas havia algo a mais, algo obscuro. E antes que pudesse formular outra pergunta, um estrondo intenso ecoou na entrada do armazém. Raul girou a cabeça e a imagem ficou gravada. Um caminhão da polícia estourou a porta. Não pode ser, Raul sussurrou, o pânico começando a tomar forma. Os homens de terno começaram a se aproximar rapidamente, gritando ordens. Todos no chão. Agora, o caos explodiu outra vez. Raul e Cláudia foram empurrados para um canto, onde as sombras dançavam como se quisessem engolir suas esperanças. Da multidão, um policial se destacou. Ele era alto, austero, vestindo um colete. Pegue Edson, ele estava envolvido nisso tudo. Raul viu como Edson foi arrastado, sua expressão se transformando de irritação para um pavor genuíno. Nesse fogo cruzado, algo nos pensamentos de Raul começou a clarear. Cláudia, o que você sabe sobre isso? Ele forçou a pergunta, sua voz um misto de acusação e desespero. Eu não sabia que ele estava envolvido em algo tão grande. A voz dela tremia, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Mas eu o conheço, Raul. Sei que ele tem segredos. Segredos que poderiam levar a gente à verdade. A palavra verdade ecoava no ar. Mas agora, com o tumulto crescendo, Raul percebeu que a confiança que depositou em Cláudia estava começando a se desfazer. Segredos? Que tipo de segredos? Nesse momento, um novo barulho chamou sua atenção. Um homem, ensanguentado, emergiu na entrada do armazém. Ele estava ferido, mas ainda lutava para avançar, como se quisesse avisar sobre algo. Cuidado, eles estão por toda parte. Uma armadilha. Ele caiu sobre a poeira do chão, e os policiais foram até ele rapidamente. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, outro grito atravessou a confusão. Raul! Era Jorge, correndo em direção a ele. Temos que sair agora. Essa coisa vai explodir. Raul olhou para Cláudia e sentiu um peso inexplicável. Algo estava errado. Jorge, você sabe de mais alguma coisa? O que está acontecendo? A ansiedade se intensificava. Eu não tenho tempo, mas Edson não é quem você pensa. Jorge hesitou, e Raul sentiu que o chão sob seus pés se desmaterializava. Ele foi o responsável por tudo isso. Ele. Usou Raul. Usou? Um nó firmou na garganta de Raul, enquanto as palavras de Jorge ressoavam como um eco distante. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão de luz e som cortou a cena. A pressão do caos se intensificou, enquanto algumas caixas começaram a pegar fogo. O ar ficou cheio de fumaça, e a visão se tornava cada vez mais turva. Vá, Raul, agora, Cláudia gritou, pegando a mão dele. Mas assim que ela fez isso, Raul sentiu um calafrio. O toque dela estava frio, quase gélido. Você precisa confiar em mim. E nesse instante, tudo mudou. Uma sombra se erguia. Cláudia estava com Jorge de um lado e Edson do outro, todos olhando para Raul, como se ele fosse a peça final.
triste quebra-cabeça macabro. Ele não sabia mais quem confiar. Qual é a verdade, Cláudia? O que você realmente quer? Nesse momento, Cláudia sorriu. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Raul, você nunca entendeu. A verdade é que tudo o que você acredita mudou. Você acha que está tentando salvar sua família, mas talvez essa luta nunca tenha sido sobre eles, e sim sobre você. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Raul sentiu a dor aflorar no peito. No meio do horror, ele percebeu que a batalha de confiar em Cláudia agora parecia ser a maior de todas. Se ela estava tramando algo, talvez tudo o que ele sabia, cada pingo de certeza que tinha sobre o que era certo e errado, estava prestes a desmoronar. Ele olhou de novo para Jorge, esperando resposta, mas viu a mesma confusão refletida nos olhos de todos ao redor dele. O fogo começou a se espalhar, e tudo que Raul podia fazer era recuar, enquanto sentia o peso da traição pressionar seu coração. O que está acontecendo? O que é a verdade, afinal? E assim, com a realidade desmoronando ao redor dele, Raul sentiu que a maior batalha talvez fosse contra a própria vida, que ele pensava conhecer. Em um instante de desespero, ele decidiu. Dou saída. Se tudo o que ele acreditava estava em jogo, tinha que encontrar a saída. Porque ao final a verdade poderia ser a maior armadilha de todas. Cláudia ali, viva. Ele lutava para processar o que estava acontecendo. As luzes piscantes, os gritos, tudo emaranhado em uma confusão de emoções. O que você está fazendo aqui? Por que não me contou? A voz dele falhou, cheia de incredulidade. Agora não é hora de discutir. Cláudia disse, puxando-o para mais perto de si. Precisamos sair. Isso é uma armadilha. As sirenes ainda ecoavam, mas algo no olhar dela fazia o coração de Raul esfriar. Ele reconheceu aquele olhar de determinação. Mas havia algo a mais, algo obscuro. E antes que pudesse formular outra pergunta, um estrondo intenso ecoou na entrada do armazém. Raul girou a cabeça e a imagem ficou gravada. Um caminhão da polícia estourou a porta. Não pode ser. Raul sussurrou, o pânico começando a tomar forma. Os homens de terno começaram a se aproximar rapidamente, gritando ordens. Todos no chão. Agora. O caos explodiu outra vez. Raul e Cláudia foram empurrados para um canto, onde as sombras dançavam como se quisessem engolir suas esperanças. Da multidão, um policial se destacou. Ele era alto, austero, vestindo um colete. Pegue Edson. Ele estava envolvido nisso tudo. Raul viu como Edson foi arrastado. Sua expressão se transformando de irritação para um pavor genuíno. O olhar de desespero em seu rosto não tinha nada a ver com a confiança que sempre aparentou. Raul não conseguia processar. A traição que antes via enraizada em Edson, agora parecia ser um véu pesado sobre os ombros de Raul. Ele acreditou, confiou, e agora, tudo aquilo estava fraturado, se desmanchando como cristal. Cláudia, o que você sabe sobre isso? Ele forçou a pergunta, sua voz um misto de acusação e desespero. Eu não sabia que ele estava envolvido em algo tão grande. A voz dela tremia, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Mas eu o conheço, Raul. Sei que ele tem segredos. Segredos que poderiam levar a gente a verdade. A palavra verdade ecoava no ar, mas agora com o tumulto crescendo, Raul percebeu que a confiança que depositou em Cláudia estava começando a se desfazer. Segredos? Que tipo de segredos? Nesse momento, um novo barulho chamou sua atenção. Um homem ensanguentado emergiu na entrada do armazém. Ele estava ferido, mas ainda lutava para avançar, como se quisesse avisar. Sobre algo. Cuidado, eles estão por toda parte. Uma armadilha. Ele caiu sobre a poeira do chão,
e os policiais foram até ele rapidamente. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, outro grito atravessou a confusão. Raul, era Jorge, correndo em direção a ele. Temos que sair agora. Essa coisa vai explodir. Raul olhou para Cláudia e sentiu um peso inexplicável. Algo estava errado. Jorge, você sabe de mais alguma coisa? O que está acontecendo? A ansiedade se intensificava. Eu não tenho tempo. Mas Edson não é quem você pensa. Jorge hesitou. E Raul sentiu que o chão sob seus pés se desmaterializava. Um nó firmou na garganta de Raul, enquanto as palavras de Jorge ressoavam como um eco distante. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão de luz e som cortou a cena. A pressão do caos se intensificou, enquanto algumas caixas começaram a pegar fogo. O ar ficou cheio de fumaça, e a visão se tornava cada vez mais turva. Vá, Raul, agora! Cláudia gritou, pegando a mão dele. Mas assim que ela fez isso, Raul sentiu um calafrio. O toque dela estava frio, quase gélido. Você precisa confiar em mim. E nesse instante, tudo mudou. Uma sombra se erguia. Cláudia estava com Jorge de um lado e Edson do outro, todos olhando para Raul como se ele fosse a peça final deste quebra-cabeça macabro. Ele não sabia mais quem confiar. Qual é a verdade, Cláudia? O que você realmente quer? Nesse momento, Cláudia sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Raul, você nunca entendeu. A verdade é que tudo o que você acredita mudou. Você acha que está tentando salvar sua família, mas talvez essa luta nunca tenha sido sobre eles, e sim sobre você. As palavras caíram sobre ele como uma bomba, uma onda de confusão, raiva e incredulidade. Do que você está falando? E então, como se o universo tivesse conspirado para arruinar suas certezas, uma sirene ensurdecedora cortou o espaço. O armazém tremeu, e as sombras dançaram ao seu redor, criando uma aura de pressentimento que derrubou Raul. Ele olhou para Cláudia, nota de traição nas extremidades de sua voz. Você está trabalhando com eles, não está? O olhar de Cláudia endureceu. Você ainda não percebeu? Eu sempre esteve neste jogo. Minha missão era te proteger. Mas a verdade é muito mais obscura. Você nunca deveria ter se envolvido. Raul sentiu a realidade desmoronando. Ele mal havia começado a entender o tamanho da traição. Quando a fumaça começou a se dissipar, a releitura daquele dia lhe cortou o fôlego. As luzes se apagaram de uma vez, e então um estampido e turbulência. A parede do armazém se desfez, revelando uma entrada secreta com homens encapuzados. O novo cenário era aterrador. Não, o que você fez? Raul gritou, sentindo a pressão do mundo desabar sobre ele. Cláudia caminhou na direção oposta, e então virou-se para ele, seu olhar gélido causando um nó na garganta de Raul. Desculpe, Raul, eu não posso deixar você sair nessa. Um sentimento horrível percorreu sua espinha. A arma em sua mão foi o último golpe que Raul notou, enquanto Cláudia disparava em sua direção. Seria um tiro para acabar com tudo ou apenas um blefe? Em um instante, o mundo parou em um grito de terror e confusão. O que sua irmã realmente significava? O que estava oculto atrás de cada palavra dela? Enquanto ele tentava avaliar o que estava acontecendo, Raul percebeu que estava prestes a perder mais do que a verdade. A realidade halogena da traição finalmente começava a surgir, e as consequências disso o deixavam mais que inseguro. O que Cláudia revelaria a seguir poderia não só mudar a crença dele, mas também a vida de todos ao seu redor. Raul manteve o olhar fixo em Cláudia, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O coração batia forte e ele mal conseguia processar a ideia de que sua irmã, a quem havia perdido anos atrás, estava bem ali, em frente dele. E com as palavras dela ainda ecoando em sua mente, a confusão aumentava. Você trabalha com eles. O que está acontecendo? Mas antes que Cláudia pudesse responder, o ambiente ficou em silêncio. Tanto que Raul sentiu até seu próprio coração disparar.
Então, subitamente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parte de trás do armazém, onde os policiais estavam concentrados, explodiu, como se o prédio estivesse cedendo, envolto em chamas e fumaça. Pedaços de madeira e metal voaram para todos os lados. Raul se lançou para o lado, puxando Cláudia junto, enquanto os gritos ecoavam, misturados ao estrondo. Raul, temos que sair! Cláudia gritou, tentando levá-lo para a porta. Mas antes que pudessem avançar, um homem emergiu das sombras, coberto de sangue segurando uma arma. Todos os olhares se voltaram para ele, e Raul sentiu um frio na espinha. Era Edson. Para! Não se aproximem! Ele estava ofegante, com a expressão distorcida entre a fúria e o medo. Eu me envolvi em algo muito grande, e está chegando ao fim. Edson, você não pode fazer isso. Há pessoas aqui. Raul tentou argumentar, mas a fúria crescia visivelmente no rosto do ex-chefe. Pessoas? Elas não importam. Vocês não sabem o que eu perdi por isso. Por essa corrupção. Edson rosnou, seus olhos esbugalhados estavam mais escuros do que Raul se lembrava. Estava completamente enlouquecido. Antes que pudesse pensar em uma resposta, um flash brilhou e Edson disparou. O som do tiro foi ensurdecedor. No mesmo instante, Cláudia se jogou na frente de Raul. A expressão dela congelou o tempo. O impacto foi brutal. Raul não acreditava que ela havia se machucado por ele. Um grito rasgou o ar. As pessoas estavam em pânico. Cláudia! Raul gritou. O desespero tomando conta dele, enquanto rastejava para pegar a irmã, que agora estava no chão. O caos no armazém se intensificava. Políticos disfarçados de policiais e homens de terno começaram a se confrontar no calor do momento. A cena ficou irreconhecível. Ao olhar para Cláudia, notou que o sorriso misterioso ainda permanecia em seus lábios. Raul, eu precisava que você soubesse a verdade. Ela puxou um colar de dentro da blusa, algo que brilhava sutilmente. Esse é o símbolo, o que todos estavam buscando. Raul olhou para o colar, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O que você está dizendo? Você está machucada? O que você quer dizer com a verdade? Eu sou mais do que você imagina. Nossa família tem um passado que você não conhece. O olhar dela era profundo, e o coração de Raul se apertou. Ele tentava entender, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Mas naquele momento, uma nova explosão fez a estrutura tremer. Ele conseguiu ver os homens de terno atingidos e caindo, e com o ruído da confusão, as palavras de Cláudia começaram a se misturar às sirenes que se aproximavam. O cenário estava se desdobrando de maneira aterrorizante, um verdadeiro pesadelo. Raul, você não pode confiar em ninguém, nem em mim. O que fazemos? O símbolo implica em algo muito maior. A voz dela era quase um sussurro agora, perdida no barulho. E antes que ele pudesse perguntar mais, uma sombra surgiu atrás dela. Era um dos homens interno, armado com uma arma colossal, sorrindo de um jeito maquiavélico. Você finalmente entendeu, não é? Sua irmã está no meio disso tudo. Ela nunca estava do seu lado. O tempo parou. Raul se deu conta de que tudo o que acreditou sobre Cláudia, sobre sua própria família, estava à beira de um colapso colossal. Aquela revelação feriu mais que qualquer bala, e ele ficou paralisado. O pânico tomou conta dele, enquanto as máscaras caíam, revelando caras de traição e mentiras. Qual é a verdade, Cláudia? Raul sussurrou. A dor no peito era palpável. O caos à sua volta agora era um eco distante. O verdadeiro dilema se concentrava naquele instante. As luzes da polícia piscando iluminavam a cena, enquanto Raul se perguntava se conseguiria sobreviver. A luta pela verdade se tornava uma batalha por sua própria vida, enquanto tudo que ele acreditava conhecer estava se desintegrando ao seu redor. Terra arrasada, pessoas diferentes. O que vai acontecer agora? Era a única pergunta que ecoava, e em meio ao caos, a resposta se tornava cada vez mais incerta. Raul.
Ficou paralisado, a mente acelerada enquanto olhava para Cláudia, a irmã que ele achava estar morta. O medo e a confusão o envolviam. A cena diante dele era demais. Ela, com aquela expressão de determinação, tinha se empenhado em algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Qual é a verdade, Cláudia? Ele pediu, o peito apertado. Você não entende, Raul. Eles estão atrás de nós, de você. A verdade agora é perigosa, Cláudia gritou, os olhos lampejando em meio ao caos fumacento. O barulho das sirenes e os gritos tornavam tudo ainda mais intenso. O prédio estava prestes a desabar, e o sangue de Raul ferveu ao ver Edson se aproximar novamente, perdendo o controle. Você não pode confiar nela. Edson gritou, a voz carregada de ódio. E Raul sentiu a tensão se acumular no ar. Ela está manipulando você. Não percebe que tudo isso é um plano? Um estrondo estourou no fundo do armazém, e a fumaça começou a se espalhar, obscurecendo a visão. Raul engasgou com a poeira. Ele precisava de uma saída. O olhar desesperado de Edson o fez hesitar. Pense, Raul. Essa mulher pegou você de jeito. Você se importava e não percebeu que ela é parte da trama. Cláudia franziu os lábios, empurrando Raul para o lado. Não ouça. Não é verdade. A intensidade no olhar dela era palpável, e Raul não sabia a quem acreditar. A confusão estava tomando conta. Raul, fuja! Jorge, que se materializou de repente, apareceu na porta da fumaça, a cara pálida e suada. Ele estava coberto de poeira, e seu olhar transparecia pânico. Eles estão vindo! Temos que sair agora! O brilho de algo prateado atrás de Jorge chamou a atenção de Raul. Era um celular, mas ele não esperou para entender. O tempo era curto. Ele correu em direção a Jorge, enquanto uma onda de gritos ecoava pelo armazém. O que você sabe? Raul perguntou, quase gritando para ser ouvido. Edson, a verdade é muito maior do que você imagina. Ele tem trato com quem nunca deveria. Jorge se aproximou, sua voz trêmula. Mas não é só isso. Cláudia não é quem você pensa que é. Eu descobri as gravações dela. Ela não é apenas sua irmã. Raul sentiu o chão desaparecer sob os pés. O quê? As palavras de Jorge foram como um soco no estômago. Para de falar e vamos achar uma saída. É verdade, Jorge insistiu, quase implorando. Eu vi. Ela não só se infiltrou, como planejou tudo. A operação, as multas, foi tudo para te desviar do caminho. O coração de Raul disparou. A imagem de Cláudia, a irmã que ele menosprezou por tanto tempo, começou a mudar. Em um instante, tudo o que ele acreditava estar protegido agora parecia corrosivo. Raul queria gritar. Cláudia, você planejou tudo isso? O olhar dela congelou, o semblante alterava entre hurt e raiva. As chamas refletiam em seu rosto enquanto ela disse: Raul, eu fiz isso por você, para que você não caísse nesta armadilha. E se você estivesse me enganando desde o início? Ele respondeu, o desespero crescendo em sua voz. Naquele momento, um novo estrondo ecoou e a tensão no ar se solidificou. Uma nova figura surgiu na entrada. Um homem de terno que Raul reconheceu instantaneamente. Era o chefe de polícia que havia negociado com Edson. Parados aí, estamos cercados, gritou, com um sorriso que desnudava uma mensagem obscura. Esperei por esse momento. Raul, você não sabe, mas essa operação sempre foi sobre você. As palavras cortaram o ar como uma faca. O verdadeiro sentido da frase ecoou na mente de Raul. O que você quer dizer? Todos nesse jogo, todos os que você ama, estão apenas seguindo ordens, a menos que você decida jogar conosco. O sorriso do homem revelava dentes afiados, e Raul sentiu um vento gélido percorrer suas costas. As paredes do armazém pareciam se fechar e o mundo não fazia mais sentido. O que era a verdade? E quem realmente estava ao seu lado?
Com o barulho crescendo e o chão tremendo sob eles, Raul sentiu as bases de sua vida desmoronarem. Ele ficou entre a vida e a morte, entre quem acreditava conhecer e a traição de quem mais amava. A cena estava prestes a se transformar em um conflito mortal. E quem sairia vivo? Raul! Jorge gritou, enquanto a fumaça começava a se dissipar e a visão dele se turvava. O medo tomou conta. E agora? A escolha era dele: escapar ou decidir lutar. E enquanto ele ponderava, uma sirene distante crescia, pressagiando o fim ou o começo de tudo que ele conheceu. O armazém estava em caos. O chão tremeu quando Edson disparou, e Raul viu Cláudia se jogar na frente dele. Não! O tempo parecia desacelerar, enquanto a imagem dela se desvanecia. O impacto foi brutal, e um grito involuntário escapuliu. Cláudia caiu, a expressão dela misturando dor e determinação. Cláudia! Raul não conseguia pensar. As vozes ao redor dele ecoavam, mas tudo desaparecia enquanto ele corria até a irmã. O sangue se espalhava, e o desespero tomou conta. Você está bem? Fale comigo. Seu coração disparou ao ver a palidez no rosto dela. O olhar de Cláudia era sereno, como se ela soubesse de algo. Raul, eu fiz isso para te proteger. As palavras dela eram um sussurro, mas seguiam pesadas como chumbo. O que significa isso? A traição, as verdades distorcidas. O ambiente girava em torno dele. Edson estava se afastando, seus olhos cheios de raiva e medo. Você não entende. Eles não vão parar até te pegarem. O homem interno observava de perto, um sorriso satisfatório diante da cena. Raul percebeu que Edson estava desesperado, mas também estava encurralado. Quem estava realmente em perigo? Não confie nela. Edson gritou, apontando para Cláudia. Ela é parte disso. Tudo é parte de um plano. O olhar de Raul disparou entre Edson e Cláudia. O que ele estava dizendo? O que estava acontecendo? Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão estrondou. O teto do armazém desabou, e pedaços de madeira e metal voaram para todos os lados. Nele, o caos se instaurou. Uma nuvem de poeira subiu, obscurecendo a visão. Vá, Raul, agora! Jorge gritou, puxando-o pela mão. Mas Raul estava paralisado. Estava tudo tão confuso. Em meio à fumaça, ele viu a silhueta de Cláudia se levantando, com a mão agarrando o colar, que agora brilhava intensamente. Raul, é isso, o colar. A verdade está nele. À medida que a fumaça se dissipava, Raul observou os rostos ao redor. Edson estava cercado por figuras desconhecidas, homens de terno, que já pareciam perder a batalha. Cláudia, o que você sabe? O que esse colar tem a ver com tudo isso? Raul aproximou-se, mas a voz de Cláudia cortou o ar como uma faca. Raul, escute, o colar, ele não é apenas um símbolo. É a chave para tudo isso. A conexão entre nós e a operação. A expressão dela parecia carregada de um peso emocional profundo. E foi ali que tudo se desfez. Um dos homens se virou, um olhar fraco, quase derrotado. A verdade deve ser revelada, e eu sou a única ponte. E como um ato desesperado, ele disparou um tiro. Cuidado, Raul gritou, empurrando Cláudia para o lado. Mas não era ela que estava na linha de fogo. O tiro atingiu Edson, que gritou antes de cair. Ao ver isso, uma revelação chocante encheu Raul, e ele sentiu como se o chão abrisse sob seus pés. O homem que havia controlado sua vida, sua carreira, havia sido um peão no jogo, e agora tudo estava se desmoronando. O horror se desenrolava à sua frente. O terno do homem estava manchado de sangue, e ele olhou para Raul com um olhar de desespero. Era para ter sido você, o sacrifício. O que você é? Nunca soube que ele era teu chefe. A revelação bateu como um golpe. O que estavam fazendo? O que significava? Raul sentiu a mente girar.
Cláudia, Edson, Jorge, tudo e todos pareciam entrelaçados nesta teia de mentiras. Ele estava no centro. Enfrenta não só a corrupção, mas um destino que ele nunca poderia imaginar. E enquanto a confusão e o caos aumentavam, Raul enfrentou a verdade mais devastadora. A lealdade de Cláudia estava em questão. Você me escondeu tanto. O que mais você não me contou? Suas palavras saíram em um sussurro cheio de dor. E foi aí que Cláudia olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Raul, eu fiz o que pude para te manter longe disso, mas agora não há como voltar atrás. A rede é mais profunda e você é parte dela. Era um golpe final. Olhando para o sangue no chão, para o corpo de Edson, tudo estava demais. A verdade não era só uma questão de corrupção, de vidas arruinadas e segredos mais sombrios. Ele sentiu como se estivesse prestes a descobrir a essência da traição. Uma sensação arrepiante que o envolvia. Mal sabia ele que isso era apenas o começo. No meio do pânico e da dor, as revelações ainda estavam a caminho, e a verdadeira batalha pela sobrevivência estava prestes a começar. E Raul já não sabia em quem confiar. Raul estava em choque. O som da explosão ainda ressoava em seus ouvidos enquanto ele se ajoelhava ao lado de Cláudia, seu coração disparando como um tambor. O sangue dela manchava o chão, e ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz embargada pela dor. Cláudia o olhou com um sorriso triste e balançou a cabeça. Era a única forma de te manter vivo, Raul. Eu precisava que você soubesse a verdade, mesmo que isso custasse minha vida. Ele sentiu como se todas as certezas tivessem se despedaçado perante a crueza de suas palavras. O desespero subiu como uma onda. A verdade? Que verdade, Cláudia? O caos ao redor se intensificava. Policiais e homens de terno se confrontando. A fumaça espessa tornava a respiração quase impossível, mas ele precisava ouvir. Eu não sou quem você pensa que sou. Nossos pais, eles estavam envolvidos em algo muito maior. Eu entrei para descobrir, mas me perdi no caminho. E antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. É agora, todos ao chão. Um novo grupo de policiais entrou, e as armas começaram a disparar. Raul se levantou, puxando Cláudia para fora do caminho. O que estava acontecendo? A verdade sobre sua família, a traição, tudo estava prestes a desmoronar. Ele nunca se sentiu tão perdido. Raul, você precisa ir. Não importa o que aconteça, você precisa viver. Cláudia gritou, lutando para se levantar. As palavras dela ecoavam na cabeça de Raul como um mantra. Viver. Ele sabia que o tempo estava acabando. Mudanças drásticas precisavam ser feitas. No meio do tiroteio, Jorge apareceu novamente. Raul, agora, não temos tempo. Ele puxou Raul pela mão e eles correram em direção à saída mais próxima. A adrenalina pulsava em suas veias. E Cláudia? Temos que sair. Eles vão vir atrás de nós agora. Jorge respondeu com os olhos arregalados. Se ficarmos, isso vai acabar muito mal. Raul hesitou, mas o olhar de Cláudia o avisava. Era hora de partir, e com um último olhar, ele correu. Enquanto estavam em fuga, o barulho da confusão ficou para trás. Raul sentiu como se a vida estivesse se esvaindo de seus dedos, mas em meio ao caos, algo dentro dele começou a mudar. A verdade é importante. Eu não posso deixar que essa história acabe assim, ele murmurou. Mas a realidade estava se desenrolando rapidamente. Ao longo do caminho, ele viu algumas pessoas ameaçando expor mais verdades. Seria esse o fim? Seria a luta que sempre teve e quer perder? Uma mistura de esperança e desespero tomava conta dele. Em um momento de coragem, decidiu que precisava disso. Eu vou descobrir a verdade, nem que isso custe minha vida. Com Jorge ao seu lado, eles encontraram um esconderijo temporário. Mas a angústia de Raul era palpável. A cena anterior
estava gravada em sua mente. Cláudia, Edson. Tudo se entrelaçava de uma forma que ele nunca imaginou. O que mais poderia haver? Ele precisava entender. Estava pronto para arriscar tudo por isso. A vida deles poderia nunca mais ser a mesma. A luz que emitiam como família desmoronou, e o futuro parecia sombrio. E no fundo do seu ser, Raul tinha certeza de que o fim disso tudo apenas inauguraria um novo começo. E então, enquanto se preparavam para o que vinha pela frente, Raul virou-se para Jorge. O que faremos agora? Jorge, com a expressão tensa, apenas olhou por um momento e disse: Vamos atrás da verdade, juntos. A mensagem era clara, mas o que realmente significava? O que mais estava no caminho deles? E enquanto a nova jornada se desenrolava, a pergunta ficou pairando no ar. A verdade seria a resposta que procuravam ou apenas mais uma armadilha? E agora, amigo, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para nos ajudar com o algoritmo. Queremos ver sua reação. Então inunde a seção de comentários com suas teorias sobre esse final e suas impressões. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.